Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua bondade, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo seu amor que o Senhor tem por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por este dia, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo cada um de nós. Nesse momento, Senhor, a sua serva, Senhor, que vai transmitir a sua palavra, Pai. Senhor, derrama a sua graça, seu Espírito Santo sobre mim, para que essa palavra não venha de mim, Pai, mas venha do Senhor. Abençoe cada um de nós, Pai, e derrama seu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que essa palavra, Senhor, encontre espaço, encontre lugar em cada um do nosso coração, Senhor. E essa palavra, Senhor, nos transforma. Assim, oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, queridos seminaristas. A palavra é Salmos 41. 41. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém. Nesta manhã, quero convidá-los a abrir o coração para a palavra de Deus em Salmos 41, versículo 1 até 5. Vamos ler consecutivamente. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e faz feliz na terra. Não o entrega à descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a calma. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, quando morrerá e lhe perecerá o nome. Se algum deles me vem visitar, Até 5. Amém. O título desse texto é Deus sustenta o justo em tempos difíceis. Eu posso dizer também, Deus sustenta seus filhos em tempos difíceis. Sabemos, nós somos pecadores, mas através de Jesus Cristo, pela fé, nos tornamos justos. Esse salmo, o Salmo 41, é um salmo que fala de misericórdia, dor, pecado, enfermidade, traição e sustento divino. E exatamente por isso ele fala tão profundamente conosco. Porque a vida real também é assim. No dia em que o corpo enfraquece, a alma se abate, os relacionamentos feram e o coração pergunta como continuar. Mas esse salmo não nos conduz primeiro para a força do homem. Ele nos conduz para a misericórdia de Deus. O texto começa assim: Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preservar-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a calma. Vamos ler junto de novo comigo, o versículo 1 até 3, por favor. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a calma. Amém. Logo no início, o Salmo nos mostra que Deus olha com favor para aquele que considera o pobre, o fraco, o necessitado. Isso não significa salvação por obras, como se alguém pudesse comprar o favor divino por meio de atos de bondade. O sentido do texto é mais profundo.
Na aliança de Deus, a misericórdia recebida produz misericórdia praticada. O coração tocado pela graça de Deus aprende a olhar para o aflito com compaixão. Aquele que conhece a bondade do Senhor não vive em dureza com o próximo. Isso já nos confronta, porque o pecado não apenas nos afasta de Deus, mas também endurece o nosso coração contra o irmão. O irmão caído pensa em si, protege a si e fecha os olhos para a dor do outro. Por isso, quando o Salmo chama bem-aventurado aquele que acode ao necessitado, ele está revelando uma marca de quem vive debaixo de graça de Deus. A misericórdia horizontal nasce da misericórdia vertical. Quem foi alcançado pela vontade do Senhor começa a refletir essa bondade. Mas o Salmo também mostra que o justo sofre. O texto fala de dia mau, de inimigos, de enfermidade, de cama, de dor. Isso é importante, porque a fé bíblica nunca prometeu uma vida sem luta. Davi não diz que o servo de Deus estará livre de tribulações. Ele diz que no meio delas o Senhor o sustenta. Há uma diferença profunda entre a ausência de sofrimento e presença de Deus no sofrimento. O Evangelho nunca nos prometeu facilidade. Prometeu-nos a companhia fiel do Senhor no vale. O Paulo também diz isso em 2 Timóteo 3, versículo 12. Quantos querem viver piedosamente em Jesus Cristo serão perseguidos. Então, no versículo 4, o Salmo muda de tom. Vamos ler junto comigo, versículo 4. 1, 2, 3. Disse eu, compadece de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Amém. Aqui, Davi não fala apenas de inimigos externos. Ele fala do seu próprio pecado. Isso torna o salmo ainda mais profundo. O sofrimento não é tratado aqui de forma rasa. Davi entende que sua maior necessidade não é somente escapar de adversário ou recuperar a saúde física. Sua necessidade maior é de misericórdia diante de Deus. Sara a minha alma é um clamor de alguém que reconhece que a doença mais profunda do homem é o pecado. Nós precisamos ouvir isso. Muitas vezes pedimos solução para as circunstâncias, mas não lidamos com a raiz do problema. Queremos alívio, mas não arrependimento. Queremos livramento, mas não transformação. Davi nos ensina que a restauração verdadeira começa quando o pecador para de se justificar e se lança na compaixão do Senhor. Ele não apresenta méritos. Ele não negocia com Deus. Ele clama por misericórdia. E o Salmo segue mostrando a dor da oposição e da falsidade. Mas adiante, no versículo 9, Davi diz, vamos ler junto o versículo 9, 1, 2, 3. Até o meu inimigo íntimo, em quem eu confiava, que comia meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Amém. Esse versículo é decisivo porque o próprio Senhor Jesus o aplica em si, em João capítulo 13, versículo 18. Vamos ler o capítulo 13, versículo 18. João capítulo 13, versículo 18. Sim. Vamos ler?
Não Não falo falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Amém. Aqui, o Salmo deixa de ser apenas a experiência de Davi e se abre plenamente para o Messias. Davi foi um rei sofredor e traidor, mas Cristo é o rei sofredor perfeito. Davi conheceu a dor da enfermidade, da perseguição e da traição. Cristo conheceu tudo isso em medida plena e sem pecado. É aqui que esse salmo encontra o seu centro mais glorioso. Jesus Cristo é o justo que foi traído, é o santo que sofreu, é o misericordioso que cuida dos pobres, toca os enfermos, escolhe os quebrantados e ainda assim foi rejeitado pelos homens. Ele não apenas falou da compaixão de Deus, ele encarna essa compaixão. Ele não apenas ensina sobre o necessitado, ele se aproxima dos necessitados. E, no entanto, foi entregue, abandonado e conduzido à cruz. Na cruz, Cristo entrou no sofrimento do seu povo de maneira substitutiva. Ele não morreu apenas como exemplo de perseverança. Ele morreu como o Cordeiro de Deus, levando sobre si o pecado de seu povo. O clamor de Davi, compadecer-te de mim, Senhor, encontra a resposta definitiva da obra de Cristo. Porque na cruz, o juízo que nós merecíamos caiu sobre ele, para que a misericórdia que nós não merecíamos viesse sobre nós. Ele foi ferido para que a nossa alma fosse salva. Ele foi rejeitado para que nós fossemos recebidos. Ele foi traído para que nós, traidores por natureza, fossemos reconciliados com Deus. E a cruz não foi o fim. Cristo ressuscitou. A ressurreição é a declaração de que o justo venceu. O pecado foi expiado, a morte foi derrotada. O rei verdadeiro está entronizado. Por isso, a esperança do crente não está em sua capacidade de se manter de pé, mas no fato de que Cristo o sustenta. Este é o ponto que transforma a aplicação do Salmo. Não começamos dizendo apenas confie, seja forte, persevere. Começamos dizendo Cristo nos sustenta. Cristo carregou nossa culpa. Cristo venceu por nós. Portanto, agora podemos confiar. Agora podemos perseverar. Agora podemos andar com esperança. Talvez hoje alguns aqui estejam vivendo exatamente o que esse salmo descreve. Talvez haja enfermidade no corpo. Talvez haja cansaço na alma. Talvez haja decepção com pessoas próximas. Talvez haja luta financeira, fraqueza espiritual, o medo do amanhã. A palavra de Deus nesta manhã não nega a sua dor, mas ela também não deixa você sozinho dentro dela. Ela aponta para Cristo. O seu sofrimento não está fora do alcance do Senhor. O seu pecado não é maior do que a sua graça. A sua fraqueza não é mais forte do que o poder da ressurreição. Por isso, a resposta do Evangelho não é simplesmente aguente mais um pouco. A resposta do Evangelho é corra para Cristo, confesse o seu pecado,
Lance sobre ele a sua dor. Olhe para o justo traído, crucificado e ressurreto. Porque aquele que foi ferido por nós continua vivo, para nos sustentar. Nós não seguramos Cristo pela força da nossa mão. É Cristo que nos segura pela força da sua graça. E então podemos dizer, com esperança renovada, que Deus sustenta o justo em tempos difíceis. Mas agora entendemos isso com mais profundidade. O justo não é o homem forte em si mesmo. O justo é aquele que foi alcançado pela misericórdia de Deus e unido a Cristo pela fé. Nele, o pecado é perdoado. Nele, o fraco é sustentado. Nele, o traído encontra consolo. Nele, o enfermo encontra esperança. Nele, a igreja aprende a esperar, não apenas por alívio temporário, mas pela futura gloriosa. Eu gostaria de compartilhar um pouco do meu testemunho, do que Deus tem feito por mim. O Salmo 41, quando eu leio, eu sempre me lembra dos meus momentos difíceis e de como Deus sempre me ampara. Eu morava em Novo Mundo, num quarto pequeno e bem apertado. Quando eu vi o Samuel, meu filho, crescer e minha filha precisar vir morar comigo, comecei a me preocupar muito. 2 filhos, sem marido, meu salário mínimo era muito pouco. E o proprietário da casa dizendo que ia aumentar o aluguel. Meu objetivo era me inscrever no programa do governo Minha Casa Minha Vida e ver se teria a oportunidade de conseguir um apartamento. Então, comecei a orar a Deus, clamando em oração, dizendo ao Senhor: Senhor, permita-me participar do programa e conseguir um apartamento para morar com as crianças. Orando todo dia. Meus queridos seminaristas, Deus ouviu meus clamores e atendeu as minhas orações. Uma noite, eu sonhei que um personagem me mostrava vários apartamentos e em seguida me acompanhava até uma casa linda, bem estruturada e bem localizada. No sonho, me vi amando a casa e então acordei. Ao acordar, pensei, será que esta é a casa que Deus vai me dar? Alguns meses depois, recebi uma mensagem no WhatsApp de uma irmã que me disse: Fabiola, Deus colocou em meu coração o desejo de te dar 50 mil reais para te dar de entrada em uma casa. Me mande seus dados bancários para que eu possa transferir o dinheiro para você, por favor. Meus irmãos, eu chorei, chorei tanto como Deus escuta minha oração. Eu falei, é mesmo? Eu estava tremendo aquele dia. E eu falei ao irmão, pode ficar com o dinheiro um pouco, porque se eu mandei meus dados bancários, talvez eu vou gastar esse dinheiro. Eu vou procurar a casa primeiro. Aí eu comecei a procurar a casa, procurar. Aí não achei. Aí eu comecei a procurando também pelo Facebook. Cada casa que eu vi, mandei mensagem para o corredor, nada não aconteceu, ninguém me retornou, me dá feedback. Aí eu falei, meu Deus,
aonde vou achar essa casa? Eu estava, um pouco abalada, por tanto procurar a casa e não achei. Aí eu fiz uma oração, falei, Deus, se o Senhor me manda 50 mil reais, eu não tinha nada de dinheiro, só tinha 7 mil reais no FGTS. Eu não tinha nada de dinheiro, o Senhor me mandou 50 mil reais para dar uma entrada numa casa, é porque a casa já está. O Senhor sabe aonde esta casa está. Me faz procurar achar essa casa, Senhor. E uma vez, de repente, assim eu estava mexendo no celular, no Facebook, e eu vi uma casa. Aí eu vi todas as informações do corretor, você fala? Corretor. Aí eu liguei, eu mandei mensagem. Mais tarde, ele me retornou a chamada. Mas a casa que eu vi no Facebook não era a casa, não era a casa que eu estou agora. Mas ele me ligou. Ele falou, Fabiola, eu falei sim. Ele falou, você poderia passar no escritório para nós conversar? Você tem interesse em uma casa? Eu falei que sim. Aí eu fui no escritório dele. Ele falou, qual dia que é bom para você, eu vou visitar com você, apartamento, tem casa. Aí antes de ir, eu fiz uma oração para a Senhor. Eu falei, Senhor, eu vou visitar a casa que o Senhor construiu para mim. Quando eu chegar nessa casa, faz que eu goste dessa casa, para que veja que essa casa mesmo que o Senhor escolheu para mim. Aí ele foi comigo na Água Branca, ver a casa, apartamento, eu não gostei. Mas quando ele chegou lá na casa que eu moro agora, só eu vi a casa, eu gostei. Eu gostei. Aí eu desci o carro, ele entrou, veio tudo bonitinho, estruturado, bem bonitinho mesmo. No sonho, essa casa que eu vi, quando eu fiquei no quarto, eu vi outro quarto bem à frente, tem um corredor. É assim mesmo essa casa está. Aí eu falei para ele, quanto é mesmo essa casa? Ele falou 245 mil. Eu falei, e a entrada? Ele falou 95 mil da entrada. Eu falei, e 50 mil? Se a pessoa tem 50 mil, não dá? Ele falou, não, de jeito nenhum. Não, só 95 mil. Aí eu falei, eu tenho só 50 mil reais. Aí ele falou, Fabiola, não dá mesmo, não tem como. Eu vou te mostrar outra. Eu falei, não, eu vou ver. Mas ele falou, depois que eu cheguei em casa, eu fiquei um pouco triste. Eu gostei tanto dessa casa, eu falei, meu Deus. Aí ele me ligou depois, ele falou, Fabiola, tem terreno também, se você quiser, com esses 50 mil você tem um terreno, pode dar a entrada e a caixa vai construir. Eu falo, tá bom, eu vou pensar. Aí eu refleti e falei, não, Deus, o que eu vi no sonho não era terreno, era uma casa pronta. Aí eu fui começar a orar. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu fiquei um pouco abalada. Aí depois eu fiquei de joelho e comecei a orar. Eu falei, Deus, eu sei que essa casa é minha. O Senhor me deu só 50 mil e 7 mil no FGTS. Eu não tenho mais, Senhor. Eu ouvi uma voz que fala em mim. Só eu não vi a pessoa, mas eu ouvi a voz falando. Você pegar emprestado com a irmã que te deu 50 mil reais. Eu falei assim, será que é desse que está falando comigo? Aí eu falei assim, eu estava pensando, se eu vou emprestar 30 mil reais, porque 50 mil reais que a senhora vai me dar, e 7 mil que eu tenho na FGTS, faltou 32 mil, hein? Porque eu vi, a voz falou, você vai pedir para a senhora emprestar 30 mil reais. Aí eu falei para a senhora, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, e esse dinheiro, como eu vou devolver esse dinheiro? Aí
eu escutei a voz falando comigo. Pedi para o pai do seu filho, deu esse dinheiro para você devolver. E falei assim, Senhor, se foi o Senhor que está falando dentro de mim, eu vou falar com a irmã para me emprestar esse dinheiro. Aí, se foi o Senhor que a irmã fica aceita, depois eu mandei mensagem para a irmã. Eu falei, irmã, eu encontrei a casa. Eu gostei muito dessa casa. Só a casa é R$95 mil a entrada. E só Deus tocou seu coração para me dar 50 mil. Eu tenho só esses 50 mil. Aí eu queria emprestar, eu falei, R$32 mil para completar, para dar 95 mil na entrada. Ela falou, ai, Fabiola, é difícil. R$32 mil é uma coisa bem complicada. Tá, espera, eu vou falar com o meu marido, se ele aceita, eu te falo depois. Aí eu estava esperando, depois de 3 dias, ela mandou mensagem para mim. Ela falou, Fabiola, o nosso Deus é vivo. O nosso Deus é vivo. Ele aceitou. Eu não tenho para assinar nada, não calculo com você, mas ele vai te emprestar R$32 mil. Falei, tá bom. De repente eu falei para ela, sem pensar, eu falei, eu vou te devolver em 5 meses. Aí ele falou, tá bom, Fabiola. Aí depois eu junto tudo esse 50 mil, mais 32 mil, mais 7 mil. Acho que faltava uns pouco para dar parcelamento, para dar 95 mil, se não me engano. Aí, quando eu chamei ao corredor, eu falei, pode fazer o processo. Ele falou, tem certeza, Fabiola, você foi emprestar algum dinheiro no banco? Senão a Caixa não vai te fazer o processo. 2 dívidas não dá. Eu falei, não, fica tranquilo. Pode fazer o processo mesmo. Aí, quando eu encontrei com ele, a pessoa me enviou dinheiro, 50 mil mais 32 mil, dá quanto? 82 mais 7? 89. E lá 95 falta quanto? 6. Aí esse aqui eu parcelei no documento para dar por mês, né? Eu parcelei. Aí, quando deu tudo certinho, eu entreguei esse dinheiro líquido para ele e ele me passou a chave, tudo ok. E eu chamei o pai do meu marido, dos meus filhos, eu falei assim, ô Charles, eu preciso 40 mil reais. Deus vai comprar uma casa para mim, eu preciso 40 mil reais. Aí ele falou, se vou te dar esse 40 mil reais, você tem que colocar meu nome no documento da casa. Eu falei para ele, de jeito nenhum. Essa casa é Deus que vai comprar para mim, não é você. Eu tenho 2 filhos com você, 20 mil para Samuel e 20 mil para Esther. Aí ele falou, tá bom. Meus queridos seminaristas, em 5 meses, pontinho, ele mandou o dinheiro. Aí eu falei para a irmã, irmã, chegou o dinheiro, passou o documento, os dados bancários para ela fazer a devolução. Ela falou, calma, Fabiola, calma, eu vou mandar. Aí 10 mil reais eu separei para os documentos, porque o corretor falou que tem que dar 10 mil reais para fazer o documento da casa. Aí eu falei para a irmã, eu vou devolver 30 mil reais, 2 mil reais eu vou parcelar depois. Aí ela falou, tá bom, Fabiola. Ela mandou o documento, dados bancários para ela, eu passei 30 mil reais para ela. E 10 mil eu entreguei para o corretor para fazer o documento da casa. Aí depois, a irmã falou, Fabiola, você já aceitou, não precisa dar mais 2 mil reais. Ai, Deus é bom, muito bom. Então, irmãos, meus queridos irmãos, Deus é vivo. Deus é vivo, Ele é real.
Ele faz muita coisa para mim. Acredita, creia em Deus, persevere. Que nesta manhã o Senhor nos conduza ao arrependimento, à fé e à esperança. E que, olhando para Cristo, possamos prosseguir, não confiando em nós mesmos, mas naquele que morreu e ressuscitou por nós. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Tu és justo e cheio de compaixão. Bem-aventurado é aquele que socorre o necessitado. E nós reconhecemos que precisamos da Tua misericórdia todos os dias. Pedimos o Teu perdão, reconhecemos que pecamos contra Ti, em palavras, pensamentos e atitudes. Não escondemos nossa culpa, mas a colocamos diante do Teu altar, crendo na Tua graça que restaura. Lembra-te de nós, ó Pai, nos momentos de fraqueza e de dor, quando nosso corpo se abate, quando nossa alma se entristece, se Tu o nosso sustento. Como Tu prometeste, ser aquele que afofa a cama do enfermo e traz consolo ao cansaço. Protege-nos de todos aqueles que nos cercam com falsidade, dos que sofriam por fora, mas guardam veneno no coração. Protege-nos da palavra fingidas e dos laços da traição. Abençoe cada um de nós, aqui presente, e derrama a Tua graça sobre nós. Atrai todos aqueles que ainda não Te conhecem e permite que eles Te aceitem como seu Mestre e Salvador. Oramos assim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.